Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Hoje eu fui convidado aqui para falar sobre a Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Tá? Eu queria começar esse vídeo, pessoal, hoje é dia 15 de outubro de 2025, falando a seguinte frase: toda organização criminosa tem algo em comum com o próprio Estado. Hierarquia, divisão de tarefa, permanência. A diferença é que o Estado busca garantir direitos. A organização criminosa busca destruí-los. Essa frase não é minha, é de Renato Brasileiro, tá? Mas achei uma frase bem impactante para começar o nosso vídeo de hoje, nossa aula. Com essa ideia, damos início a uma aula de hoje sobre uma das leis mais sofisticadas e estratégicas do sistema penal brasileiro. A Lei 12.850 de 2013 é conhecida como Lei das Organizações Criminosas. Histórico, eu acho que é irrelevante, a gente pode ir direto para o conceito, mas eu vou dar uma pequena pincelada, tá? A lei nasce dessa necessidade de enfrentar a criminalidade estruturada, aquela que não se limita a um crime isolado, mas atua como uma empresa do ilícito, vamos falar assim, tá? Uma empresa do ilícito com planejamento, hierarquia e lucros milionários. O exemplo são as facções criminosas. Elas surgem no Brasil após ratificar a Convenção de Palermo em 2004, que marcou o compromisso internacional de combater o crime organizado transacional. Porém, pessoal, em 95 teve uma lei de organizações criminosas muito deficiente. Teve uma outra em 2012, porém a mais completa vem agora em 2013, tá? Vamos ver se eu coloquei isso aqui, né? De 95, então. Vamos lá, vamos direto ao... Essa lei foi uma resposta a esse novo cenário, unificando conceitos e criando meios modernos de investigação. A colaboração premiada, que eu vou falar aqui, a infiltração de agentes, a ação controlada ou flagrante postergado, tá? Aí a captação ambiental, que advém da Lei 9296 de 96, é um meio de obtenção de prova complementar. A cooperação institucional entre os órgãos, também vou comentar aqui. Então vamos lá, primeiramente, o que você deve saber quando você vai estudar a Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas. Pessoal, conceito, tem requisito esse conceito, organização criminosa? Porque a lei começa reconceituando. Ela foi conceituada em 2012 com uma outra lei e agora nessa ela reconceitua. Quais os requisitos tem que ter para ser uma organização criminosa? Associação de 4 ou mais pessoas estruturadas dentro de uma hierarquia. Tem um chefe lá, vai ter aquele braço direito do chefe, vai ter aquela pessoa que faz uma determinada função, aquela que faz outra determinada função. É uma associação de 4 ou mais pessoas. Esse é o primeiro requisito. O segundo, com divisão de tarefas. Tem um chefão lá que comanda, tem os gerentes, é como se fosse uma facção. Vamos pensar aí, o PCC, eles agem hierarquicamente com divisões de tarefas, tá? Com finalidade de obtenção de vantagens, tá? Essa vantagem pode ser de qualquer natureza. Se for lavagem de dinheiro, é vantagem econômica, tráfico de drogas, aí depois eu vou dar os exemplos, tá? Então, primeiro que eu falei, associação de 4 ou mais pessoas estruturadas, pode ser até informalmente, mas existe uma divisão de tarefas referente a uma hierarquia, com finalidade de obtenção de vantagem de qualquer ordem. E aí vem o crime, fala contravenção. A contravenção tem que ser superior a 4 anos. Tá? Tudo aqui está dentro dos requisitos do conceito de organização criminosa. Ou possuir caráter transacional. O que é esse caráter transacional? É quando um crime é praticado no Brasil, mas ele é consumado em outro país. Praticado o crime no Brasil e possui efeitos no exterior.
Isso é o caráter transacional. Só que aqui a lei colocou contravenção. Contravenção que é superior a 4 anos. Quando você fala contravenção, que é o gênero, as espécies é crime e contravenção penal. Contravenção não vai chegar a 4 anos. Vou dar um exemplo de uma contravenção penal. Distúrbio do sossego. Isso aí vai dar 4 anos. Não vai dar nem 1 ano de prisão, não vai dar nada. Vai assistir palestra. Então, foi um pequeno erro aqui para mim, na minha análise, colocar infração. É crime, tá? Até furto simples não entra nisso aqui, porque é superior a 4 anos. Furto simples é 4 anos. Vai entrar o quê? Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, estelionato, tá? E caráter transacional. Aí você fala, poxa, me dá um exemplo de crime com caráter transacional. Pessoal, vamos imaginar aqui aquele, como é que fala? Não é turismo, não é turismo, tem um nome para isso. Eu não escrevi aqui esse exemplo, mas ele é legal. Tráfico de pessoas com intuito sexual. Você percebe que a conduta criminosa começa aqui, na captação da mulher, por exemplo. A prospecção da mulher. Você vai para a Itália, vai ser modelo, de repente lá ela vai fazer favor, ela vai trabalhar de formas com prostituição. Isso é um tipo de crime que possui caráter transacional. Tá? Eu terminei de falar do conceito de organização criminosa. Esse é o primeiro ponto. Tá? Requisitos que sejam concurso necessário. Porque não é a lei falou, 4 ou mais pessoas. Se for 3, não é organização criminosa. Simples assim, tá bom? Pressupõe uma pluralidade de agentes, com divisão de tarefas, com finalidade de obter vantagens. O crime tem que ser superior a 4 anos ou possuir caráter transacional. Esse é o conceito de organização criminosa. Qual a pena? Reclusão de 3 a 8 anos. Tá? Pode, de repente, nessa organização criminal acontecer um homicídio. Pode acontecer o que a gente chama de concurso material de crimes. Aí vai somar a pena daquele homicídio com a pena de organização criminosa. Isso chama concurso material de crimes. A pena para a organização criminosa de 3 a 8 anos, porém se houver um homicídio, vai somar a pena da organização criminosa com esse homicídio. Isso chama concurso material de crimes. Tudo bem até aí? O primeiro instituto dessa lei que eu quero trabalhar com vocês é a colaboração premiada. O que é essa colaboração premiada? Um dos integrantes lá da organização resolve falar sobre o crime. E falar tudo que se envolve, quem que está envolvido, dar nomes e etc. Essa colaboração tem que ser efetiva. Porque se o sujeito for lá falar e ele não falar nada, ele não vai conseguir benefício nenhum. Então, um dos critérios para a colaboração premiada é que tem que ter efetividade, tá bom? O que ele vai ter que, se ele colaborar? Contar ali como é que funciona o esquema, quem são os partícipes, quem é o chefão, o que vai acontecer, quais os benefícios ele vai ter. Ele vai ter uma redução de pena até no máximo de 2/3 da pena, tá? Conversão da pena de restritiva de liberdade para restritiva de direitos. O juiz pode conceder até um perdão judicial. Aí você fala para mim, mas como é que funciona esse acordo? Na fase do inquérito, quem vai participar desse acordo? O delegado de polícia, o MP na figura do promotor, o acusado. Obviamente, isso é um requisito, condição sine qua non, que esse acusado vai ter que estar com o seu advogado, é a defesa técnica. Se ele não possui um advogado, vai ser o defensor público. Se não houver defensor público, o defensor dativo. Tá bom? Quem concede isso ao acusado? O juiz não participa dessa negociação, mas ele é o que homologa o acordo. Tá? O juiz não participa do acordo de colaboração, mas ele analisa a legitimidade do acordo e homologa. Tá legal esse acordo? Tá obedecendo os requisitos? Ok, vamos homologar esse acordo de colaboração. Preste atenção, o MP
pode deixar de oferecer a denúncia ao acusado no âmbito da colaboração. Mas tem requisitos para acontecer isso. Quais os requisitos? O acusado não for o líder da organização criminosa. Se ele for o chefão, o cabeça lá, vamos pensar, o Marcola do esquema, o Fernandinho Beiramar do esquema, ele não vai, o MP vai oferecer denúncia, tá? E outro requisito, se ele for o primeiro a colaborar. Qual a consequência? Não vai ter uma ação penal instaurada. Assim como o MP também pode suspender o prazo de oferecimento de denúncia até 6 meses. Ele suspende o prazo e pode depois prorrogar por mais 6 meses. Observação, aqui o acusado não pode se usar do direito ao silêncio. Isso é uma coisa tão óbvia, pessoal. Ele fez um acordo de colaboração premiada. E aí ele vai lá e fala, eu quero meu direito ao silêncio. Não tem sentido. Por isso que a doutrina, a jurisprudência fala, aqui o acusado não pode utilizar do direito ao silêncio. Não tem sentido. Porque ele tem que cooperar. O acordo tem que ser eficiente. Esse é um dos requisitos para ter esse acordo. Tá? E também é direito do acusado, depois que ele fez esse acordo eficiente, delatou esquema, delatou nomes, ele tem o direito de não querer cumprir pena, caso ele for cumprir, caso ele tenha um abatimento ali de pena de 2/3, ele vai cumprir uma outra parte da pena, ou caso não foi mudado, ele vai ainda cumprir pena no regime de presídio, de restrito de liberdade, ele tem uma condição que ele não esteja com os demais que ele delatou, na colaboração premiada. Tá bom? Agora eu vou falar do segundo instituto, não menos importante que o primeiro, que é a infiltração do agente, infiltração de agentes. Quem vai atuar nesse processo, pessoal, é a Polícia Judicial. Aí você me pergunta, Polícia Judicial? Polícia Federal, que se divide em Polícia Federal e Polícia Civil. Tá? Uma coisa que eu queria falar aqui, a última, alguns doutrinadores falam que a infiltração de agentes é a última ratio. Por que última ratio? Quando esgotados todos os outros meios de prova, de obtenção de prova, se não conseguir ainda, é a última forma de obtenção de prova e infiltração de agentes. Precisa de uma autorização judicial, tá? O juiz tem que autorizar. Existe um prazo, o prazo é de 6 meses, podendo ser prorrogado. O policial que for convidado para se infiltrar, ele pode dizer, não quero fazer parte disso, porque é arriscado. E mesmo dentro se ele já estiver participando, ele já estiver infiltrado, ele quiser desistir, ele pode, tá? Porque uma das características da infiltração de agentes é que ela tem que, obviamente, é sigilosa, arriscadíssima e é excepcional, tá bom? Quando passou esses 6 meses, ou até antes, ele tem que fazer um relatório circunstanciado, que chama de infiltração, em 6 meses. O juiz pode pedir até antes, mas ele tem que fazer esse relatório. A câmera está um pouquinho para baixo, vou subir um pouco. Vamos lá, aqui melhorou um pouco, né? É isso aí, vamos lá, vamos continuar. Agora, imagina a seguinte hipótese que eu estudei, achei bem interessante isso aí. Imagina que o policial top, ele entra para uma organização criminosa de tráfico. O traficante entra lá, fala para ele assim, você é um novato aqui? Legal, quero que você mate um cara que está devendo pro esquema aqui da gente. Está devendo aqui pro comando. O policial pode matar? Eu pergunto para você, o policial pode matar nessas circunstâncias? Pode, pessoal. Pode. Porque se ele não matar, ele pode abrir para o entendimento do traficante que ele é um policial. Pode subtender para o traficante que ele é um policial. Então, ele deve matar.
Nessa circunstância. Aí você fala, mas como amparo da lei é uma excludente, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal? Não, não é. E é uma excludente de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. Essa é excludente. Porque, veja bem, não é o estrito cumprimento do dever legal. Ele está cumprindo o dever de matar uma pessoa porque o traficante mandou? Não é estrito cumprimento. É um estado de necessidade? Não, ele não tem colisão ali, não está disputando qual o valor maior de uma coisa. Não é isso. É uma excludente de culpabilidade que se chama inexigibilidade de conduta diversa. Naquela posição ele não podia fazer uma conduta diferente daquela, tá bom? O policial pode responder por excessos, tá? De repente ele matou o cara lá a mando do traficante, gostou do negócio, saiu matando um monte de gente. Aí já é uma outra conversa, tá bom? Pode acontecer infiltração virtual? Pode, tá na lei, tá? Só que o prazo também é de 6 meses, podendo ser prorrogado, mas tem algumas regrinhas aqui. Não pode ultrapassar 720 dias. Tá? Obviamente, o policial, o que ele vai obter de provas vai ser lá conversas de WhatsApp, pode ser, porque ele vai estar infiltrado em grupos com um perfil falso, tá? Quando a gente fala virtual. Os meios de provas, prints, logins de IP, gravação de conversas, arquivos digitais. Obviamente, haverá uma proteção. O agente vai usar uma identidade falsa, um perfil falso para entrar. E pode, de repente, desmontar, tá, pessoal? Uma quadrilha de pedofilia online. Então é importante esse quesito de infiltração virtual. E é menos arriscado. Né? Terceiro instituto, porque o infiltração virtual eu coloquei junto lá com infiltração de agentes. Em que pese, a gente está falando da internet, esse instituto foi acrescido em 2019. Vamos lá. Ação controlada é o terceiro instituto. Ação controlada. O que é isso? O que é isso? Outro meio de prova presente na Lei 12.850 de 2013. Gente, isso aqui acontece quando os policiais estão vendo, eles estão investigando as atividades da organização. E não fazem um flagrante em determinado momento, porque não é o momento oportuno. Eles esperam, eles retardam um pouco, porque de repente, vou dar um exemplo aqui, tem 4 ali integrantes da organização. Eles pressupõem que tem mais integrantes. Então eles aguardam um momento, que eles sabem, por exemplo, que tem uma informação através de uma interceptação telefônica, que vai haver uma reunião com 25 integrantes. Então eles retardam o flagrante. Por isso que chama ação controlada, também tem o nome de flagrante postergado. Tá? E aí eles, aqui não tem autorização judicial, isso é uma pegadinha que eu vi em algumas questões que eu li de gabarito de concurso, não tem autorização judicial, tem um aviso prévio, é isso? Essa é a palavra? Aviso prévio. Comunicação prévia ao juiz. Então o que é essa comunicação prévia? O delegado vai falar, a gente está no inquérito aqui, fazendo uma investigação, a gente vai fazer uma ação controlada. Ele comunica o juiz, né? Ele não precisa de autorização. O que o juiz pode fazer? Determinar os limites da atividade. Entendeu? É uma técnica de retardo à intervenção. Em vez de prender naquele momento, eles esperam o momento oportuno para fazer a prisão, a busca ou a apreensão, ou flagrante. É um retardamento que alguns autores chamam de administrativo, que espera um momento mais eficaz. Qual que é a natureza jurídica desse instituto? Meio de obtenção de prova, de natureza investigativa e sigilosa, que busca otimizar o resultado da persecução penal. Agora, se houver uma ação que tenha, por exemplo, na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma ação controlada, que eles estão ali analisando
o flagrante talvez não vai ser no momento esperado, vamos esperar mais um pouco, retardar esse flagrante para dar o bote no momento certo. O outro país tem que saber dessa ação. É meio que óbvio, né, pessoal? Porque de repente está na fronteira, tá aqui a Polícia Federal Brasileira, Polícia Federal Paraguaia. Eles retardam uma ação controlada é isso, um flagrante posterior, postergado, posterga um flagrante. Essa polícia aqui, se não tiver conhecimento, não vai entender nada, vai achar que é prevaricação. Por isso é obrigatório a cooperação de outro país para essa ação em fronteiras. Tá bom? Vamos ver mais alguma coisa. Qual que é o fundamento da ação controlada? Tem que trocar essa porcaria rápido. Vamos lá. Fundamento da ação controlada: eficiência na investigação criminal, identificar toda a cadeia criminosa, tá? Aumentar a chance de apreender produtos, evitar apurações, operações flagrantes, prematuros. Ah, vai ser legal, prendemos 3 lá da organização. Mas, poxa, se você tem a oportunidade de prender 25 membros da operação com armas, com drogas, é muito melhor. É uma técnica muito inteligente essa ação controlada. Agora eu vou te perguntar, se o condenado da organização criminosa for um agente público, primeiro que com o trânsito julgado ele já perde o cargo, tá? Ele vai ter uma interdição para exercer o cargo público por 8 anos subsequente após o cumprimento da pena. Eu falei de 3 institutos aqui, né? Eu falei da ação controlada, falei da infiltração dos agentes, falei da delação premiada. Só que essa lei não é só isso não, tá? Ela pode fazer a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Gravação de áudio. Deixa eu ajustar essa peça, tá? Fueda. Agora, ajeitar aqui. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Vamos lá. É outro meio de prova, a captação ambiental, né? Gravação de áudios, vídeos em ambiente controlado com autorização judicial. Aí você falou, poxa, mas a captação ambiental a gente já viu lá na 9296 de 96. Verdade. Só que, inclusive a captação ambiental veio com o advento do pacote anticrime. Só que presta atenção, a Lei 9296, Lei da Interceptação Telefônica e Telemática, regula tecnicamente a interpretação e gravação ambiental, exigindo ordem judicial, motivação e proporcionalidade. A Lei 12.850 usa essa lei, a 9296, a captação ambiental, de forma complementar. Entendeu? Porque alguns podem falar, poxa, mas está repetindo aqui, porque já está no 9296. É que, por exemplo, um agente que está infiltrado, ele pode usar captação ambiental para gravar as conversas ali do pessoal que está lá, para depois ele fazer um relatório. E ali ele pode obter meios de prova, entendeu? Obter provas. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu já falei da colaboração premiada, né? Já falei da ação controlada. Acesso restrito, telefônico, telemático e dados cadastrais. É o acesso sem quebra de sigilo. E dados bancários de identificação. Número do CPF, endereço do IP, data da criação da conta, mantidos por provedores e operadoras. Não exige ordem judicial. Identificar rapidamente quem está por trás de um telefone, e-mail ou conta bancária. Tá? Chama acesso restrito telefônico. Vamos imaginar, durante uma investigação de fraude eletrônica, o delegado requisita a operadora os dados cadastrais, o IP de uma conta bancária usada por criminosos.
Com essas informações, a polícia identifica o autor em outro estado e o localiza. Tá bom? É uma lei complementar também, porque isso aí não vem da 12.850, ela vem da 12.965, que é o Marco Civil da Internet. Interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas. Essa aqui é da 9296. Já falei sobre ela. É escuta, que também o agente infiltrado, ele pode... A Polícia Federal, a Polícia Política pode fazer, com a autorização do delegado, requerimento do delegado, uma escuta, não é escuta, gente, desculpa, uma interceptação da linha. Com isso ajuda o trabalho do agente infiltrado. Entende por que que... Aí você fala, interceptação telefônica, interceptação de comunicações telefônicas já está na 9296, mas a 9296 vem complementar o trabalho dos institutos que existem na Lei 12.850 de 2003. Quais são os institutos? Que são originários da Lei 12.850. Delação premiada, a gente tem ação controlada, infiltração da gente, vai ajudar nesses institutos. Por isso que chama provas complementares, meios de obtenção de provas complementares. Vamos dar um exemplo aqui, tá? O juiz pode autorizar também, tá? O delegado autoriza, o juiz de ofício pode autorizar. O juiz autoriza a interceptação telefônica de ligações via aplicativos criptografados usados por membros de uma organização de tráfico internacional. Durante a investigação, as mensagens interceptadas revelam os nomes do comparsa, as rotas, transferências financeiras e até a organização criminosa. Então, é uma ferramenta, a interceptação telefônica, uma ferramenta de obtenção de provas que é essencial para a lei que a gente está falando, a 12.850. Afastamento de sigilo bancário, fiscal e financeiro. Pessoal, a quebra de sigilo bancário e fiscal, obviamente com autorização judicial, para permitir o rastreamento de valores e bens obtidos por meios ilícitos. Tá? Identificação de movimentações financeiras suspeitas e patrimônios ocultos de organizações criminosas. Aí você fala, mas isso aí não é da 12.850? Não é, mas é complementar. Tá? É da Lei 9.613 de 98, Lei de Lavagem do Dinheiro. Infiltração de agentes já é da 12... Também não é. É da Lei de Drogas, olha que interessante. Cooperação entre institutos e órgãos. É a troca de informações. Deixa eu levantar. É a troca de informações e a atuação conjunta entre órgãos da administração pública e autoridades estrangeiras. Finalidade: permitir investigação integrada e compartilhamento de dados sobre crimes de grande complexidade. Exemplo: operação conjunta entre a Polícia Federal, a COAF e a Interpol, que rastreia a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, cruzando dados fiscais, bancários e de fronteira. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Então, síntese final. A Lei 12.850, ela usa 8 meios de provas e suas leis complementares. Colaboração premiada, tá? Captação ambiental, que é da 9296, ação controlada, acesso a dados cadastrais, que é do Marco Civil da Internet, afastamento de sigilos, infiltração de agentes, cooperação institucional. Então, é isso, pessoal. Eu fiz um resumo, falei do conceito de organização criminal, falei dos institutos como delação premiada, os requisitos para isso, falei da infiltração da agente e os seus requisitos e pormenores, falei da ação controlada e falei de meios de provas que advêm de outras leis, como interceptação telefônica, que advém da Lei 9296,
como a captação ambiental, que foi inserida pelo pacote anticrime na Lei 9296, e outros, quebra de sigilo e vários outros meios de prova. Fechando aqui a Lei das Organizações Criminosas. Obrigado até por vocês terem ficado. Aula aqui de 30 minutos.